Boa noite a todos e estamos aqui em mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD e hoje nós vamos falar sobre o Mpox, como nós devemos fazer a prevenção do Mpox. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Abadia. Boa noite, Rosana. Sejam bem-vindas. Vocês estão me escutando? Boa noite, Ângela. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Que eu tô de microfone e eu acho que tá saindo. Boa noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que tá na moda, né? O Mpox. E então, boa noite. A gente vai dar uma coisa bem light, né? Do que eu pesquisei para vocês. E depois nós vamos falar sobre a TCD, né? Porque nós estamos no quadro Simplifique com a TCD. E depois, por último, a gente vai falar um pouquinho como que a TCD funciona, tá bom? Então, principais sintomas da Mpox incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, aumento dos gânglios ínguas, erupções cutâneas dolorosas que formam bolhas e crostas. As lesões aparecem comumente no rosto, palmas, planta dos pés, áreas genitais e anais, persistindo por 2 ou 4 semanas. Sintomas detalhados do Mpox. Lesões na pele, erupções cutâneas, características mais marcantes. Boa noite a todos que estão entrando. Começam com manchas vermelhas, evoluem para bolhas com pus e, por fim, formam cascas que caem e deixam cicatriz, principalmente se você arranhar e tirar a casca. Aumento significativo de linfonodos, ou seja, as famosas ínguas, frequentemente no pescoço, na axila e na virilha. Eles se confundem com sistemas gripais. Sintomas de gripe: febre, dor de cabeça, dor nas costas, musculares, mialgias, calafrio. Agora, as características muito importantes. Existe um período de incubação. Os sintomas podem surgir de 2 a 16 dias após o contato, podendo chegar a 21 dias. Localização das lesões, a gente já falou, na região genital e anal, pênis, vagina, principalmente rosto, mãos e boca. Lembram da famosa doença pé, mão e boca da criança, né? Transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo com a pele, secreções das lesões ou materiais contaminados. Então, quando a pessoa já tem uma suspeita, tem que separar talher, separar copo, separar toalha e forros de cama. O Mpox, ele tem cura? Sim. Agora prestem atenção, pois o próprio corpo, o sistema imunológico, geralmente o vírus se elimina em semanas, com sintomas como febre, erupções, lesões cutâneas desaparecendo. O tratamento foca no alívio desses sintomas e prevenção de complicações, já que não há um medicamento específico,
aprovado universalmente, mas o cuidado com as lesões, secando-as com curativos úmidos e o isolamento são cruciais para a recuperação e para quebrar a cadeia de transmissão de uma doença viral. Então, gente, as pessoas que estão tendo o mpox, a gente já está vendo que é uma coisa mais leve, né? Mas a primeira coisa que tem que fazer é separar tudo, tá? E é uma doença viral causada pelo vírus mpox, da mesma família da varíola. Antigamente era chamado de varíola do macaco, ou monkeypox, tá? Então, o que a gente encontrou, né, de bibliografia, seria isso. A maioria das pessoas da gravidade, a doença é leve e autolimitada, durando cerca de 2 a 4 semanas, tá? Então, muitas pessoas estão desesperadas porque em várias cidades está tendo muito surto de mpox. Mas não fiquem, porque isso veio depois do carnaval, né? Então, aumentou muito. E vocês lembram, eu tenho uma live aqui sobre doenças de crianças, mão, pé e boca. E o que a gente indica para isso? Nossos maravilhosos chás, que você vai espirrar nessas lesões, vai dar muito nas mãos e nos pés, vocês vão fazer escalda-mão e escalda-pé com os nossos chás. Ai, professora, quais são os chás que a senhora indica? No primeiro dia, tansagem e guaçatonga. A guaçatonga é a famosa erva de bugre, tá? No segundo dia, goiaba com pitanga. E se alguém tiver para espirrar todos os dias nessas lesões, e pelo amor de Deus, não coçem, não tirem a casca, porque eu tenho uma manchinha aqui no meu nariz, porque quando começou, eu tinha acho que 8 anos, quando começou um surto de varíola no Brasil. E eu tive uma varíola, eu tive uma febre muito grande e arrebentou no meu nariz uma mancha que foi diagnosticada da varíola, né? Então, para vocês não ficarem com cicatrizes. E aí, o que acontece? Foi o que a Ellen falou aqui. E o medo e o desespero de pegar isso, né? Mas eu sigo também um médico que ele disse que é para ficar tranquilo, tá? E o que nós na TCD podemos fazer? Nós podemos fazer aumentar muito a nossa imunidade. E principalmente agora que nós começamos o outono, tá? Obrigada, Ângela, foi bom você falar, mas aqui não acontece nada, o meu problema é no YouTube. Então eu não posso, eu tenho que cortar para ir para o YouTube. Talvez essa live nem vá para o YouTube. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente precisa aumentar a nossa imunidade. E a gente já vai aumentar a nossa imunidade por causa que nós estamos entrando vamos entrar no inverno. Então, a gente precisa, e nós temos uma prática da TCD de aumentar a nossa imunidade. Nós temos uma técnica da TCD aumentando a nossa imunidade, que é a circunferência dos 2 pés juntos, levando no VG.
Aí, se estourar muito na mão, a gente vai fazer a TCD da mão. Se estourar no rosto, a gente vai fazer a TCD da testa. Se estourar nos pés, a gente vai fazer a TCD dos pés, justamente para aliviar todos esses sintomas. E quando você está com a imunidade alta, você não consegue, você não pega. E como que a gente aumenta essa imunidade? Eu gosto muito de vitamina D. A vitamina D aumenta muito a nossa imunidade, tá? Eu tomo uma drajazinha por semana de 50 mil UI. Porque uma das coisas que a gente aprendeu é que qualquer estresse emocional, ou uma gripe, ou uma virose, a vitamina D no corpo vai lá para que não aconteça nada e ela cai a vitamina D. Então, a gente sempre tem que estar com a vitamina D super alta. Ótimo, Ângela, muito bom. Então, nós temos aurículo, nós temos a TCD, nós temos os nossos chás para espirrar nas bolhas, né? Não coçar. Se, por exemplo, tiver dor de cabeça, nós temos o nosso tratamento para dor de cabeça. Se tiver náusea e enjoo, nós temos o nosso tratamento digestivo. Então, é muito importante, aumenta a imunidade. E agora, no outono, se vocês puderem tomar vitamina C e zinco, é ótimo. Eu até já comprei, já comecei a tomar, porque nós precisamos estar com o nosso organismo forte, para que não venha nada no outono e não se assustem. Diminuam o medo, parem com o medo. O medo transforma e podem abaixar a nossa imunidade. Pode não, o medo e o pavor e o pânico abaixam a nossa imunidade. Baixa a nossa imunidade. Então, precisamos estar super atentos, sem ficar vendo muita reportagem, né? Porque isso é incrível. Sim, vai depender muito do que o paciente vai trazer na anamnese, isso mesmo, né? A TCD ajuda, uma outra parte que ajuda também é o biomagnetismo para matar o vírus da varíola, nós temos um par. Então, nós fazemos um tratamento em conjunto, a TCD aumentando a imunidade, a aurículo, nós vamos fazer também o nosso decágono, acabei esquecendo de falar, e o decágono é muito importante para que a pessoa se recupere o mais rápido possível, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu souber responder. E a live hoje é mais curta, porque a gente não tem muita teoria, né, deles. Mas isso já teve um surto algum tempo atrás e agora está voltando. E eles querem, né, Ângela, gerar medo. Isso, evitar muitas notícias, protegendo o nosso emocional. É isso aí, Rocio. É isso aí. Então, a gente precisa proteger o nosso emocional. Então, é isso aí, pessoal. Quinta-feira, vamos fazer o nosso café com a TCD. E a gente está atrás sempre de notícias maravilhosas, quer dizer, o Mpox não é maravilhoso, né? Mas notícias para trazer em primeira mão para vocês, tá? E dando a hora que eu percebi, que eu vi que realmente sai muito nas mãos e nos pés, eu e na boca, né? Já lembrei dos nossos maravilhosos chás.
tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa live vai ficar gravada somente aqui no Instagram. Não vai para o YouTube, a menos que eu consiga daí cortar um pedacinho que eu não posso falar essa palavra no YouTube. Ainda bem que a Ângela me lembrou. Isso, não cair na ilusão, que é um aspecto importante também. Obrigada, Rocio. Live maravilhosa, como sempre. Que ótimo. Então, é isso aí, pessoal. Quem quiser assistir, assista aqui. E depois eu vou tentar cortar para poder colocar no YouTube. Mas daí vai depois de alguns dias. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Boa noite, um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. E até quinta e terça da semana que vem.